Hoje eu vou falar sobre algo muito importante, que é como você pode se organizar para começar a aprender ou para recomeçar, né, os seus estudos de inglês. Preste atenção, ia ficar muito extenso, por isso que essa é apenas a parte um. Direto ao ponto, vamos lá. Como se organizar para aprender inglês? A primeira coisa muito importante e que nós vamos tratar hoje é que você entenda o seu nível e o seu objetivo. Por que que isso é tão importante? O seu nível é se o seu inglês é básico, é intermediário, ou se ele é um intermediário mais avançado. Por que que isso é tão importante, retomando esse tópico? Porque isso vai guiar todo o seu estudo. Quem é inglês básico precisa aprender algumas coisas, quem é inglês intermediário precisa avançar em outras. Por isso, tenha o seu nível e objetivo muito claro. O objetivo é por que você precisa do inglês. Então, é uma comunicação do dia a dia, você não precisa de nada muito complexo, você precisa da fluência. Não, eu até já tenho a fluência, eu preciso expandir o meu vocabulário, isso já é outro objetivo. Eu até tenho vocabulário, eu tenho a fluência, mas eu estou muito travado na hora de falar. Isso já é outro objetivo. É para entrevistas de emprego? Outro objetivo. É leitura? É uma prova? Então, o seu objetivo precisa estar muito claro. E por quê? Guia todo o seu processo de aprendizagem e também junto com o nível. Eu sempre falo sobre isso. Se você tem um inglês intermediário, talvez uma leitura de 2 parágrafos seja muito pouco para você. Mas se o seu inglês é básico e você tem que pesquisar as palavras, vai ter mais dúvidas, então talvez 2 parágrafos sejam muito. Então, a forma, o tempo de estudar também tem tudo a ver com o nível e o seu objetivo. Anota isso, tenha isso bem claro. O meu nível é esse e por enquanto eu quero atingir este objetivo. Eu falo muito sobre isso para uma recomendação. Então, pensa comigo. Se o seu inglês é básico, tá? E o que você quer é uma fluência. Você quer chegar até a fluência de se comunicar em inglês. Tem 3 coisas que você precisa se atentar. Precisa só disso? Não, tem outras coisas, mas essas 3 são as principais. Primeiro, você precisa estudar estruturas simples. Então, um simple present, simple past, simple future, verbos. Tá? E não é para você decorar a gramática, não. Isso aqui é porque vai ser primordial para que você comece a soltar a sua comunicação, você entender estruturas de presente, de passado e de futuro. Simples, olha que eu coloquei ali o simple, tá? Verbos, verbos é muito importante. Às vezes você consegue entender uma frase inteira, mas se você não entender o verbo, pode se perder. Nem sempre a gente consegue inferir o que aquele verbo significa. Então, estudar verbo é muito importante. Vocabulário do cotidiano. E por que que eu coloquei um filtro ali? Porque vocabulário do cotidiano é o inglês do dia a dia. É você saber como você pergunta o preço de alguma coisa, é você saber como se apresentar, falar sobre o que você faz, você falar sobre metas do futuro, você falar sobre fatos do seu passado. Então, isso é um inglês do cotidiano. É você saber comentar sobre alguma notícia, o lançamento de um celular novo. Isso é inglês do cotidiano. Por isso que eu coloquei ali o filtro, porque se você é inglês básico, tudo é novidade para você. Então, digamos que você começa a assistir. Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que fixa bem. Você começa a assistir uma série como Grey's Anatomy, que é uma série de medicina voltado para esse contexto. Se você não é da área da saúde, você vai anotar durante quando você estiver assistindo aquela série vários vocabulários sobre cirurgia, por exemplo. Não que não seja importante, mas você precisa saber disso agora, sendo que você acabou de começar a aprender inglês, né? Você precisa do vocabulário do dia a dia, do cotidiano. Então, é esse filtro que eu digo. Às vezes você se depara com várias palavras, mas peraí, qual palavra é mais importante? Qual palavra aparece mais no dia a dia? Então, é essa que você vai anotar. E das habilidades, eu destaco o listening. Por quê?
Isso é muito importante. Quando a gente não domina muito uma língua, qual é a nossa tendência? Ficar mais quieto e ouvir mais. Eu não estou dizendo que você tem que ficar só estudando listening e não falar. Quem é meu aluno sabe, a gente conversa desde o primeiro dia. Não é isso que eu estou falando. Mas você estudar o listening automaticamente, se você estuda da maneira correta, falarei mais sobre isso na parte 2. Se você estuda da maneira correta, o seu listening, ele desenvolve, ele ajuda você a desenvolver o speaking. Então você vai conseguir falar muito mais. Por isso que eu falo, listening é extremamente importante. Estude listening desde o primeiro dia. Isso são recomendações para quem tem inglês básico. Se o seu inglês ele é mais intermediário, ou seja, o que é o inglês intermediário? É aquela pessoa que ela já consegue se comunicar. A comunicação tá, nossa, perfeita? Não, até porque perfeição não existe. Esse não é o ponto. Mas aquela pessoa ela já consegue se soltar, ela consegue conversar. Se você consegue identificar que você está nesse nível de inglês, então você precisa expandir o que você já possui. Então, por exemplo, listening e speaking tem que ser as habilidades de mais estudo, tá? Estruturas mais complexas, de novo, não estou falando de gramática. Preste atenção aqui. Quando a gente fala de estrutura, como um tempo verbal, como um present perfect, por exemplo, não é para você falar mais bonito, não, é para que você saiba mais formas de se expressar. Já tem uns vídeos aqui falando sobre present perfect. O present perfect, por exemplo, ele abre outras possibilidades de diálogo. Então, é nesse sentido que eu falo de estrutura e não de decorar. Então, essas estruturas, expressões, você se aprofundar em tópicos, não precisa ser médico para saber um pouquinho sobre vocabulário da área da saúde. É importante saber falar sobre saúde, é um tema em alta na nossa sociedade, saúde, tecnologia, meio ambiente. Então, você lê um pouquinho mais sobre isso, se atualizar com vocabulário, é legal também para quem tem inglês intermediário. Assim como os phrasal verbs. Claro que phrasal verbs você já começa a aprender no inglês básico mesmo, mas no inglês intermediário você expande ainda mais isso. E tudo isso visa sempre alcançar as 4 habilidades, que na verdade estão todas bem conectadas. Então, recapitulando essa primeira parte, para que essa aula não fique muito longa, o que você precisa fazer primeiro? Definir o seu nível e o seu objetivo. O meu objetivo é ser fluente em inglês, isso é muito amplo. Vamos fechar um pouco aqui. O meu objetivo desta semana é aprender a me apresentar e a falar um pouco sobre o meu trabalho. Tá conseguindo entender como, na verdade, você vai afunilar os seus objetivos em metas menores? Porque aprender a falar inglês é muito amplo. Então, vamos diminuir. Se o seu inglês é intermediário, não. Essa semana eu vou focar em aprender um pouco mais sobre esse assunto. Começa a definir objetivos e, a partir disso, foca, né, nos pilares que você sabe que é importante neste nível que você está. Nós vamos ficar por aqui nesta aula, porque na próxima eu irei falar sobre como estudar de acordo com o seu objetivo. Nós vamos começar pelo listening, mas neste momento primeiro passo, organiza o seu objetivo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal e também me segue no Instagram. Posto diariamente conteúdo de inglês no Instagram. Então me segue nas redes sociais e curte para a parte 2.